Eu fui vendida. Vendida como se fosse apenas um objeto, e o destino me colocou em um cabaré, onde a vergonha e a dor eram minhas únicas companheiras. Mas o que eu não sabia é que o passado, com seus segredos, voltaria. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria toda a minha vida, e eu nem imaginava o que era. Se você está curioso para saber como tudo isso aconteceu, se inscreve no canal agora e deixa um comentário dizendo de onde você está ouvindo essa história. Eu adoro saber de onde vocês são, e prometo que você não vai querer perder o que vem por aí. Porque, minha querida, a verdade que vou contar vai mexer com você de uma forma que nem imagina. Meu nome é Laura, e essa é a minha história. Nasci em 1952, em Salvador, Bahia. Eu cresci num barraco apertado, onde cabia pouco mais que um fogão, um colchão velho e os sonhos de minha mãe, Dona Raimunda. Essa menina veio ao mundo já lutando, dizia minha avó quando me ouvia chorar. Minha pele escura foi meu primeiro fardo. Desde pequena, ouvi cochichos, vi olhares tortos. Minha mãe fazia o possível, lavava roupa para fora, cozinhava na casa dos outros, mas nunca sobrava nada. Meu pai, seu Moacir, que deveria ser nosso alicerce, só aparecia em casa para beber e reclamar. Mulher, sua obrigação é servir. Ele falava para minha mãe, enquanto eu me escondia atrás da porta, sentindo um nó apertar meu peito. Quando fiz 8 anos, entendi que ser pobre era uma sentença. Na escola, os filhos das patroas das minhas vizinhas riam do meu cabelo. Bombril, me chamavam. Meu uniforme era remendado, meu caderno herdado. Minha mãe dizia, não liga, minha filha, estuda que um dia você vai ser alguém. Mas estudar com fome não era fácil. Voltei para casa chorando tantas vezes que ela resolveu me ensinar o segredo da sobrevivência. Engolir o choro e seguir em frente. Aos 12 anos, minha infância acabou. Passei a ajudar minha mãe no serviço, lavando roupa, carregando baldes d'água no sol quente. Meu pai, que nunca fez nada por mim, achava ruim quando eu voltava tarde. Menina não pode ficar na rua, falava, como se eu tivesse escolha. Mas a única coisa que ele fazia era me olhar de longe, com aquela cara fechada, como se minha existência fosse um peso que ele nunca quis carregar. Foi ali, naquela Salvador, cheia de becos e ladeiras, que conheci Vicente, o homem que mudaria meu destino. Ele era mais velho, 17 anos, trabalhava numa barbearia, sempre com aquele jeito brincalhão e um sorriso que fazia esquecer dos problemas. Ô neguinha, cê vive emburrada, hein? Ele dizia, tentando me fazer rir. No começo, eu fingia que não gostava da atenção, mas no fundo, meu coração já batia mais forte toda vez que via aquele homem atravessar a rua. Com o tempo, comecei a esperar por ele. Os encontros eram rápidos, furtivos, escondidos da minha mãe e principalmente do meu pai. Vicente tinha um jeito diferente dos homens da minha casa. Ele me olhava nos olhos, falava comigo como se eu fosse alguém de valor. Laura, você merece um mundo melhor, ele dizia, e eu acreditei. Foi a primeira vez que senti que alguém via algo em mim além da minha cor e da minha pobreza. Quando fiz 14 anos, Vicente me fez um convite. Vamos passear no domingo? Meu coração disparou. Eu sabia que não podia. Meu pai nunca deixaria. Mas a vontade de sentir o vento no rosto, de viver um momento que fosse só meu, falou mais alto. Inventei uma desculpa qualquer. Disse que ia na missa com minha mãe e fui. Aquele dia mudou minha vida. Mas eu não sabia que aquela felicidade inocente seria o começo de uma tempestade que eu jamais conseguiria evitar. Cheguei em casa mais tarde do que devia. O olhar do meu pai me atravessou como uma lâmina fria. Minha mãe tentava disfarçar, mas eu via a preocupação nos olhos dela. Onde você estava, Laura? Ele perguntou, a voz carregada de algo que eu ainda não conhecia. Desconfiança. Meu coração batia forte. Se ele descobrisse, eu sabia que o castigo não seria leve. Mal sabia eu que aquela mentira inocente era apenas o começo de algo muito pior. Fiquei parada ali, sentindo o olhar do meu pai pesar sobre mim. Onde você estava, Laura? Ele repetiu, a voz mais firme. Minha mãe apertou as mãos no avental, tentando acalmar o que já parecia inevitável.
Inventei que tinha ficado na casa de uma amiga depois da missa, mas ele não era bobo. Olhou minhas roupas, meu cabelo solto, e eu senti o primeiro arrepio de medo subir pela minha espinha. Antes que eu pudesse reagir, ele se aproximou e me puxou pelo braço. Tá mentindo pra mim, menina? O cheiro de cachaça misturado com suor me enjoou. Minha mãe tentou intervir, segurando a mão dele. Moacir, pelo amor de Deus, é nossa filha! Mas ele nem olhou para ela. Eu sei bem o que está acontecendo, ele disse, os olhos cheios de ódio. Você tá se engraçando por aí, né? Quer virar mulher da vida? O tapa veio tão rápido que eu nem vi. Só senti o gosto de sangue na boca e o zumbido no ouvido. Minha mãe gritou. Meu corpo pequeno não suportou o impacto e eu fui ao chão. Eu nunca tinha visto meu pai tão furioso. Vai aprender a respeitar essa casa, ele gritou. Mas ali, caída no chão frio, eu senti mais do que dor. Senti raiva. Não ia mais aceitar ser pisada. No dia seguinte, Vicente percebeu que algo estava errado. O que houve, neguinha? Ele perguntou, segurando meu rosto. Tentei disfarçar, dizer que não era nada, mas ele viu a marca. Teu pai fez isso? Ele perguntou com os punhos cerrados. Eu quis dizer que não, que estava tudo bem, mas os olhos dele já diziam que ele sabia a verdade. Vicente era do tipo que não deixava barato, e isso só piorou tudo. 2 dias depois, meu pai chegou em casa mais furioso do que nunca. Você anda se encontrando com aquele moleque? Ele gritou, jogando a garrafa na parede. Fiquei sem ar. Como ele sabia? Meu coração disparou. Olhei para minha mãe, mas ela abaixou a cabeça. Vicente tinha ido atrás dele. Tinha dito que ia me tirar de casa. Meu pai riu. Pois ele que tente, eu mato os dois. Passei a noite trancada no quarto. Minha mãe tentava me acalmar. Minha filha, pelo amor de Deus, não desafia seu pai. Mas dentro de mim, a raiva queimava. Por que eu tinha que aceitar aquela vida? Por que tinha que baixar a cabeça para o homem que me tratava como nada? Foi ali, naquela noite quente e sufocante, que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia fugir. Esperei todos dormirem. Juntei minhas poucas roupas numa trouxinha e saí pela porta dos fundos. O coração batia na garganta. Caminhei até a esquina, onde Vicente me esperava. Ele sorriu, aliviado. Vamos embora, Laura. Vou cuidar de você. Eu queria acreditar. Queria achar que aquilo era o começo de uma nova vida. Mas era apenas o começo do meu pior pesadelo. Entramos num caminhão velho. Vicente conhecia o motorista. A gente vai para o interior, começar uma vida nova, ele disse. Eu queria acreditar. Mas o medo não me abandonava. Naquele momento, eu era só uma menina fugindo sem rumo. Não sabia que estava trocando um pesadelo por outro. E quando a estrada ficou deserta e o olhar do motorista mudou, meu coração gelou. O caminhão balançava na estrada de terra e eu sentia o estômago revirar, mas não era pelo sacolejo, era pelo medo. Vicente me segurava pela cintura, dizendo que tudo ia ficar bem. Mas quando olhei pelo retrovisor, vi os olhos do motorista me encarando de um jeito estranho. Senti um arrepio na espinha. Aquele olhar não era normal. Ali, meu coração me avisou. Tinha algo errado. O caminhão parou no meio do nada. Por que a gente parou aqui? Perguntei, tentando esconder o pavor na voz. O motorista desceu sem responder, abriu a carroceria e olhou para Vicente. É ela? Ele perguntou. Meu sangue gelou. Vicente ficou em silêncio por um segundo, e aquele segundo foi o suficiente para eu entender. Meu próprio namorado tinha me vendido. Tentei correr, mas Vicente me segurou forte. Calma, Laura. Você vai ter uma vida boa, melhor que com teu pai. Me debati, gritei, chutei, mas ele era mais forte. Você me vendeu! Eu berrei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. O motorista riu, um riso nojento, cheio de maldade. É, menina, e paguei bem. O desespero tomou conta de mim. Eu não era mais dona do meu destino. Eles me empurraram para dentro de outro carro, menor, que estava escondido atrás das árvores. Vicente nem olhou para mim. A porta bateu e minha liberdade foi junto. O motorista pegou um pedaço de papel no bolso e começou a ler algo.
Ele sabia exatamente para onde estava me levando. Meu peito subia e descia rápido. Eu estava indo para onde? Quem ia me esperar lá? Mas no fundo, eu já sabia. Nada de bom me esperava. As horas passaram e a estrada parecia infinita. O motorista cantarolava uma música enquanto mascava fumo, cuspindo de tempos em tempos pela janela. A cidade grande é cheia de oportunidade, menina, ele disse, sem nem olhar para mim. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. As janelas também. Não tinha para onde correr. A única coisa que eu podia fazer era rezar. Quando finalmente o carro parou, já era noite. Estávamos em um lugar afastado, uma casa velha, no meio de um matagal. Meu corpo inteiro tremia. O motorista saiu, abriu a porta e me puxou pelo braço. Desce. Tentei resistir, mas ele apertou meu pulso com força. Você não quer facilitar as coisas, né? Meu coração disparou. Eu sabia o que aquilo significava. Fui arrastada para dentro. A casa fedia a cigarro e bebida. Vi outras meninas ali. Algumas com os olhos vazios, outras chorando. Eu quis gritar, quis correr, mas sabia que não adiantava. Uma mulher, de vestido vermelho e sorriso frio, apareceu na minha frente. Seja bem-vinda. Agora você é nossa. Meu mundo desabou. Eu era só uma menina e já não pertencia mais a mim mesma. Me trancaram num quarto escuro. Eu ouvi risadas do lado de fora, vozes negociando, dinheiro trocando de mão. Minha vida estava sendo vendida como se eu fosse um objeto. Me encolhi num canto, abraçando os joelhos, sentindo a respiração falhar. Alguém vai me salvar. Isso não pode ser o fim. Mas a verdade? O pior ainda nem tinha começado. A porta se abriu com um rangido. A luz fraca iluminou o quarto sujo onde eu estava encolhida. Levanta, menina. A voz da mulher do vestido vermelho era seca. Minhas pernas tremiam, mas eu fiquei de pé. Ela me olhou dos pés à cabeça, avaliando como se eu fosse um animal de feira. Vai ter que aprender as regras se quiser sobreviver. Sobreviver. Era só isso que me restava agora. Me levaram para uma sala grande, cheia de espelhos, móveis antigos e cheiro de perfume barato misturado com cigarro. Outras meninas estavam ali, algumas sentadas de cabeça baixa, outras deitadas, apáticas. Eu queria perguntar algo, mas minha garganta estava seca. A mulher se aproximou e disse baixinho no meu ouvido: Você não é mais dona de si. Esqueça quem você era. Eu quis gritar, mas sabia que ninguém ia ouvir. Um homem entrou, alto, bem vestido, olhar frio. Ele era o dono daquele lugar. A mulher do vestido vermelho sorriu e disse: Ela é nova. Ele me olhou como se eu fosse um objeto de luxo. Tem jeito de teimosa. Isso a gente resolve. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Se eu quisesse sair dali viva, precisava pensar rápido. Mas como fugir de um lugar onde até as paredes me vigiavam? Os dias passaram e eu perdi a noção do tempo. Lá dentro não existia noite ou dia. Só medo. As outras meninas falavam pouco. Algumas estavam ali há tanto tempo que já tinham desistido de tentar fugir. Ninguém escapa daqui. Foi o que uma delas me disse, com olhos vazios. Mas eu não aceitava aquilo. Eu não ia morrer ali. Se tinha uma coisa que meu pai me ensinou, era que eu era forte. Comecei a observar tudo. Cada porta, cada janela, cada corredor. Sabia que não podia confiar em ninguém, mas precisava de um jeito de sair dali. Foi então que eu vi a janela pequena no fim do corredor. Pequena, mas aberta. Se eu conseguisse chegar até lá, talvez tivesse uma chance, mas eu sabia que não podia errar. Ali, um erro significava nunca mais tentar de novo. Esperei a noite. O barulho de risadas e música aumentava. Era minha única chance. Caminhei devagar, com o coração na boca. Olhei para o lado. Ninguém. Continuei andando, me esgueirando pela parede. Faltavam poucos passos. Mas quando estendi a mão para alcançar a janela, uma voz atrás de mim cortou o silêncio. Pensando em fugir, princesa? Meu sangue gelou. Eu tinha sido descoberta. Antes que eu pudesse reagir, uma mão forte me puxou pelo braço. Era um dos seguranças. Me arrastou pelos corredores até a sala principal.
O homem de olhar frio me esperava. O primeiro erro a gente perdoa, o segundo, não. Eu senti o pânico tomar conta de mim. O que iam fazer comigo? Minhas pernas fraquejaram. Eu sabia que aquela noite ia mudar tudo, e não seria para melhor. A porta do quarto se fechou atrás de mim com um estrondo. Eu estava sozinha. Meu corpo doía. Minha alma estava em pedaços. Eu queria gritar, mas não saía som. Era isso. Eu não tinha mais forças. Me encolhi num canto, abraçando meus joelhos, sentindo as lágrimas quentes escorrerem. Mas ali, no meio do meu desespero, uma voz dentro de mim sussurrou: "Isso não acabou. Você vai sair daqui." Continua no próximo capítulo. A dor no meu corpo ainda latejava. Cada movimento parecia um castigo. Mas eu já tinha chorado demais. Me levantei, mesmo sentindo meu corpo fraco. A vida tinha me ensinado que a gente só cai quando para de lutar. Eu não podia parar. Se eu quisesse sair dali, precisava ser mais esperta do que eles, mais forte do que a dor. Eu não ia desistir. Comecei a observar tudo. O que antes parecia só um inferno, agora era um tabuleiro. Os seguranças, os horários, os momentos de distração. Eu tinha que encontrar uma brecha. Foi então que notei algo. Uma das meninas mais velhas saía para pegar os pedidos de bebida. Ela saía e voltava. Se ela podia sair, havia um caminho. E eu ia descobrir qual era. Me aproximei dela devagar, fingindo que só queria conversar. "Como você consegue sair?" Perguntei baixinho. Ela me olhou de canto de olho e riu sem humor. "Você não quer saber disso, garota." Mas eu queria. Precisava. Continuei insistindo até que ela suspirou. "Não é tão simples assim. Você pode sair, mas tem que ter alguém esperando do lado de fora." Meu coração acelerou. Eu não tinha ninguém esperando. Mas isso não ia me impedir. Se existia uma saída, eu ia encontrá-la. Passei os dias seguintes tentando entender como tudo funcionava. O homem de olhar frio, os seguranças, a mulher do vestido vermelho. Cada um tinha um papel ali. Mas o medo deles era um só: serem descobertos. E era nisso que eu ia apostar. Numa noite, o barulho dos clientes enchia o salão. Era agora. Eu respirei fundo, mantendo a calma. Passei perto da porta que levava para fora, fingindo que só estava cumprindo minhas ordens. O segurança me olhou. "Aonde vai?" Perguntou desconfiado. Meu coração disparou, mas forcei um sorriso. "Buscar um pedido." Ele hesitou. Um segundo a mais e eu estaria perdida. Ele olhou para o outro lado e murmurou: "Rápido." Meus pés pareciam leves quando passei pela porta. O ar da rua bateu no meu rosto, me dando uma sensação que eu não sentia há tempos. Mas eu ainda não estava livre. As ruas eram escuras, estranhas, e eu não sabia para onde correr. Eu precisava encontrar alguém que pudesse me ajudar. Mas quem ajudaria uma garota como eu? Meu coração batia tão forte que eu ouvia nos ouvidos. Cada passo parecia um trovão. Mas eu continuei andando, sem olhar para trás. Até que vi uma sombra se mexendo mais à frente. Meu corpo congelou. Se fosse um deles, eu estava perdida. Mas quando a pessoa se aproximou, vi que era uma mulher de idade, com um olhar preocupado. "Menina, você tá bem?" Minhas pernas fraquejaram. Eu estava livre. Mas e agora? Para onde eu iria? Como recomeçar depois de tudo que eu tinha vivido? A mulher me segurou pelos ombros e repetiu: "Você precisa de ajuda?" Meus olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava me olhando como gente, e naquele momento eu soube. Essa era a minha chance, e eu não ia desperdiçar. A mulher me olhava com preocupação. "Menina, o que aconteceu?" Eu queria falar, queria gritar tudo o que tinha passado, mas minha voz não saía. Meu corpo tremia, minha mente rodava. A única coisa que consegui dizer foi: "Me ajuda." Ela me puxou pelo braço, me levando para dentro de uma casinha modesta. O cheiro de café quente preencheu o ar. Ali eu não era só um número. Eu era alguém. Ela me sentou numa cadeira e me cobriu com um xale. "Qual o seu nome?" Engoli em seco. Eu quase não lembrava mais quem eu era. Me encolhi, abraçando os joelhos. "Laura."
Minha voz saiu fraca, mas a mulher sorriu. Bonito nome. Eu sou Dona Lourdes. O calor do café aqueceu minha garganta, mas nada conseguia aquecer o frio dentro de mim. Eu tinha saído do inferno, mas ele ainda morava em mim. Dona Lourdes me olhou com um jeito firme. Você pode ficar aqui essa noite, mas amanhã precisa decidir o que quer da vida. Eu assenti, mesmo sem saber a resposta. O que eu queria? Para onde eu iria? Meu corpo pedia descanso, mas minha mente girava sem parar. Eu precisava de um plano. Se eu ficasse parada, o medo ia me engolir de novo. E eu não podia deixar isso acontecer. Naquela noite, deitada num colchão simples, chorei sem fazer barulho. As cicatrizes no meu corpo latejavam, mas eram as da alma que mais doíam. Eu não sabia o que ia acontecer dali para frente, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava num lugar seguro. Mesmo que fosse por pouco tempo, eu precisava descansar. Amanhã eu pensaria no que fazer. Amanhã eu tentaria viver. O dia amanheceu frio, mas dentro daquela casa havia calor. Dona Lourdes já estava acordada, mexendo numa panela. O cheiro de pão fresco enchia o ar. Vem comer, menina. Sentei na mesa devagar, estranhando aquela gentileza. Eu não sabia mais como era ser tratada com carinho. Cada pedaço do pão parecia um pedaço da minha esperança voltando. Mas a pergunta ainda estava no ar. E agora? Você sabe fazer alguma coisa, Laura? Dona Lourdes perguntou enquanto lavava a louça. Pisquei algumas vezes, pensando. Sei limpar, cozinhar um pouco. Minha voz saiu incerta. Eu nunca tinha tido um futuro antes. Então aprenda a costurar, ela disse, pegando um pedaço de pano. Toda mulher precisa ter um ofício. Se quiser sobreviver, aprenda algo que ninguém possa tirar de você. Dona Lourdes era dura, mas eu via bondade em seu olhar. Ela me ensinou a segurar a agulha, a cortar o tecido, a fazer os primeiros pontos. No começo, meus dedos tremiam, mas a cada linha que eu passava, sentia que estava costurando minha própria história. Ela me deu trabalho, me deu um começo, e naquele momento, pela primeira vez em anos, eu senti que tinha uma chance. Os dias viraram semanas. Eu costurava, ajudava na casa, aprendia a viver de novo, mas o medo ainda morava dentro de mim. Será que um dia eles viriam atrás de mim? Toda noite eu dormia com o coração apertado. Mas havia uma diferença agora. Antes, eu era só uma menina perdida. Agora, eu estava me tornando uma mulher forte. E quem sobrevive ao inferno não tem medo do fogo. A vida na casa de Dona Lourdes seguia seu ritmo. Eu aprendi a costurar, a vender as peças na feira, a andar sem olhar para trás. Mas a verdade é que o medo nunca foi embora. Toda vez que um homem me olhava por mais de um segundo, meu coração acelerava. Será que alguém sabia onde eu estava? Será que um dia eles viriam me buscar? Numa manhã, enquanto arrumava os panos na banca da feira, senti um arrepio na espinha. Alguém me observava. Virei devagar e vi um homem parado do outro lado da rua. Ele era alto, magro, com um terno amarrotado e um chapéu gasto, o olhar fixo em mim. Não sei explicar, mas algo naquele homem me deu um medo danado. Quem é aquele? Perguntei a Dona Lourdes tentando parecer calma. Ela olhou rápido e fez um gesto para eu não me preocupar. É só um forasteiro. Fica por aí, observando todo mundo. Mas algo dentro de mim não se acalmava. O jeito que ele me olhava era como se ele soubesse quem eu era, como se estivesse esperando alguma coisa. Nos dias seguintes, comecei a notar sua presença com mais frequência. Ele nunca falava comigo, nunca se aproximava, mas estava sempre lá, na sombra, observando. Minha respiração ficava curta, minhas mãos suavam. Será que era coincidência? Ou o passado finalmente tinha me achado? Dona Lourdes dizia que eu estava paranoica. Você tem que parar de ter medo de tudo, menina. Mas como? Eu sabia o que era ser caçada. Eu sabia o que acontecia com quem achava que estava segura. E se aquele homem soubesse mais do que aparentava? E se ele estivesse esperando o momento certo para agir? Numa noite, acordei sobressaltada. Tinha alguém lá fora.
O rangido do portão foi como um tiro no silêncio da madrugada. Me levantei devagar, o coração disparado. Olhei pela fresta da janela e meu sangue gelou. Era ele, parado ali, na entrada, como se estivesse esperando ser convidado a entrar. Apertei os punhos, tentando controlar o pânico. Eu não ia fugir de novo. Caminhei até a porta e, antes que pudesse pensar, abri de supetão. O que você quer? Minha voz saiu firme, mas minhas pernas tremiam. Ele ergueu os olhos lentamente, um sorriso estranho no rosto. Você não me reconhece, Laura. Senti o mundo girar. Como ele sabia meu nome? Meus lábios secaram, minha mente tentava buscar respostas. Quem é você? O homem deu um passo à frente. Alguém que sabe a verdade sobre você. Minha respiração falhou. O passado finalmente tinha me encontrado. O homem me olhava com um meio sorriso, como se soubesse que eu não tinha escolha a não ser ouvi-lo. Meu coração batia forte, meu corpo inteiro gritava para correr. Mas eu fiquei ali, parada, segurando a maçaneta da porta com força. O que você quer? Minha voz saiu trêmula, mas firme. Ele cruzou os braços, sem tirar os olhos de mim. Só conversar, Laura. O nome saiu da boca dele como um veneno escorrendo. Minhas mãos suavam, meu peito subia e descia rápido. Não sei quem você é, nem o que quer comigo. Ele riu baixo. Ah, mas eu sei quem você é, e sei de onde você veio. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Como ele sabia? Como ele sabia da minha história, do meu passado enterrado? A porta continuava aberta, e eu sabia que qualquer passo em falso poderia ser meu fim. Me deixe em paz, falei, tentando fechar a porta, mas ele enfiou o pé entre a madeira e o batente, trancando meu movimento. Laura, eu não vim te machucar, vim te dar respostas. Meus olhos se apertaram. Respostas sobre o quê? Ele respirou fundo. Sobre sua família, sobre quem você realmente é. Meu coração falhou uma batida. Minha família? Ele se referia à minha mãe biológica? Não preciso saber de nada. Falei rápido, empurrando a porta com mais força. Mas a voz dele me prendeu no lugar. E se eu te dissesse que sua mãe passou a vida toda te procurando, que ela nunca quis te abandonar? Meu corpo congelou. O que ele estava dizendo? Aquelas palavras bagunçaram tudo dentro de mim. Mentira! Eu li a carta dela! Ela me entregou e sumiu! O homem negou com a cabeça. Você só sabe uma parte da história, Laura, mas tem muito mais coisa por trás. Minha respiração ficou pesada. Eu queria que ele fosse embora, mas ao mesmo tempo, e se ele estivesse dizendo a verdade? Quem é você? Perguntei sem força na voz. Ele me olhou fundo nos olhos. Me chamo Samuel. Trabalhei para a família da sua mãe por anos. Vi tudo acontecer de perto e sei exatamente o que fizeram com você. Meu estômago revirou. E o que foi que fizeram? Ele suspirou, passando a mão no rosto. Separaram você de alguém que nunca deveria ter sido tirado do seu lado. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Separaram? O que você quer dizer com isso? Minha cabeça latejava. Samuel me olhou com pesar. Laura, você não nasceu sozinha. Você tem um irmão gêmeo. O ar fugiu dos meus pulmões. O quê? Ele assentiu devagar. Sim, e eles fizeram de tudo para que vocês nunca se encontrassem. Minhas pernas fraquejaram. O choque me paralisou. Um irmão? Minha voz saiu num sussurro, como se dizer em voz alta tornasse real. Quem é ele? Onde ele está? Samuel respirou fundo, como se escolhesse as palavras com cuidado. O nome dele era José Antônio. Minha cabeça girava. O quê? Ele está vivo? Samuel desviou o olhar. Eu não sei, mas se estiver, ele também não sabe a verdade. Minha mente girava, meu corpo inteiro tremia. Você está mentindo. Minha voz saiu fraca, sem força. Samuel apenas me olhava, como se esperasse eu absorver aquilo. Por que eu mentiria, Laura? Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tinha um irmão gêmeo e ninguém me contou? A ideia parecia impossível. Como é que uma coisa dessas podia ser escondida de mim a vida inteira? Samuel respirou fundo.
Eles queriam apagar qualquer vestígio dessa história. Era mais fácil separar vocês do que lidar com o escândalo. Um nó se formou na minha garganta. Quem fez isso? Minha voz falhou. Seu avô, o pai da sua mãe biológica. Meus olhos se arregalaram. Ele? Samuel assentiu. Ele não queria que ninguém soubesse que a filha dele tinha tido 2 filhos com um empregado negro. Aquela informação bateu em mim como um golpe. Meu avô, um homem que eu nunca vi, nunca conheci, mas que destruiu minha vida antes mesmo de eu ter consciência dela. Ele decidiu que vocês não podiam crescer juntos. Mandou separar vocês logo depois do parto. Minha voz falhou. E minha mãe? Ela aceitou isso? Samuel apertou os lábios. Parecia hesitar. Ela não teve escolha, Laura. Foi forçada. Meu coração doía. Eu me agarrei à porta para não cair. E o que aconteceu com ele? Samuel me olhou nos olhos. Ele te entregou para uma parteira e ordenou que ela te sumisse da família. Eu senti minha respiração falhar. E José Antônio? O que fizeram com ele? Samuel cruzou os braços. Ele foi dado para outra família, longe daqui. Cresceu sem nunca saber quem era de verdade. Meus pensamentos estavam uma confusão. Então, eu passei minha vida toda sem saber que ele existia? Sem saber que tinha alguém no mundo com o meu sangue? Samuel assentiu devagar. Sim, e ele também não sabia de você. Eles fizeram questão de esconder tudo muito bem. Eu balancei a cabeça, sentindo o desespero tomar conta. Isso não pode ser verdade. Mas eu sabia que era. Por que você veio me contar isso agora? Samuel suspirou. Porque seu avô está morto. E sem ele para manter o segredo, a verdade está começando a aparecer. Minha mente corria. Minha mãe, Helena, ela sabe onde ele está? Samuel hesitou. Ela tem suspeitas, mas tem medo do que pode encontrar. Eu franzi a testa. Medo do quê? Ele suspirou. Do que essa separação fez com vocês 2. Meu peito apertou. Ela tem medo de que ele me odeie? Samuel assentiu. Sim, ele pode não aceitar essa verdade. Pode não querer saber de vocês. Um nó se formou na minha garganta. E se eu quiser encontrá-lo? Samuel me olhou com um pesar no olhar. Se você quiser, eu posso te ajudar. Mas precisa estar preparada, Laura. Algumas verdades são difíceis de encarar. Meu coração batia acelerado. Eu passei a vida toda tentando entender quem eu era, e agora me diziam que uma parte de mim estava perdida por aí. Eu preciso pensar. Minha voz saiu fraca. Samuel assentiu. Eu vou estar por perto. Quando decidir, me procure. E então ele se virou e saiu. Fiquei ali, parada na porta, com o peso daquela revelação esmagando meus ombros. Fiquei ali parada, olhando para o vazio. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular do peito. Samuel tinha ido embora, mas deixou para trás um turbilhão dentro de mim. Um irmão. Eu tinha um irmão. E passei a vida toda sem saber. Como é que eu podia continuar vivendo sabendo disso? Como era possível seguir em frente depois de uma revelação dessas? Voltei para dentro, tentando colocar os pensamentos no lugar. Mas o peso daquela verdade me esmagava. Como eu podia ter passado tanto tempo sem desconfiar de nada? Me sentei na beirada da cama, com as mãos na cabeça. Minha mãe, minha família, todos sabiam? Será que a dona Raimunda sabia? Ou ela também tinha sido enganada? De repente, percebi que tinha perguntas demais e respostas de menos. A noite foi longa. Virei de um lado para o outro, mas o sono não veio. A imagem do José Antônio passou pela minha cabeça. Onde ele estava agora? Será que teve uma vida boa? Ou sofreu tanto quanto eu? A dor no peito apertou. Eu não sabia se queria encontrá-lo. E se ele me odiasse por alguma razão? E se ele achasse que eu o abandonei? O medo de ser rejeitada me consumia. Na manhã seguinte, fui até a cozinha e encontrei Dona Lourdes me olhando com preocupação. Não dormiu, né? Apenas balancei a cabeça. Ela puxou uma cadeira e me fez sentar. Quer me contar o que tá pegando? Olhei para ela por um instante. Será que eu devia contar?
Será que eu mesma acreditava no que tinha ouvido? Respirei fundo. Dona Lourdes, eu acho que tenho um irmão. Ela piscou algumas vezes, surpresa. Como assim, minha filha? Então contei tudo. O homem, as palavras dele, a revelação sobre minha mãe biológica. Ela me ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ela suspirou. Laura, se essa é a verdade, você precisa encará-la. O que vai fazer com isso? Fiquei quieta, porque eu ainda não sabia a resposta. Eu estava perdida. Se fosse comigo, eu ia querer saber. Ela continuou. Não dá para passar a vida toda fugindo do que a gente é. Fechei os olhos. Fugir. Era exatamente o que eu queria fazer. Mas eu já tinha passado tempo demais correndo. E se ele me odiar? Minha voz saiu baixa. Dona Lourdes pegou minhas mãos. Se ele for seu irmão de verdade, ele só vai querer te conhecer. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Será que eu tinha coragem? Será que eu queria mesmo abrir essa porta? No fundo, eu sabia a resposta. Eu precisava saber. Então, no fim do dia, saí. Meu coração batia forte enquanto caminhava pelas ruas de terra. Cheguei na praça onde Samuel disse que ficaria, e lá estava ele, me esperando. Decidiu? Ele perguntou. Respirei fundo. Sim. Samuel sorriu de leve. Então vamos começar. Meu estômago revirava. Eu sabia que essa busca podia mudar tudo. Mas eu precisava enfrentar. Precisava saber a verdade. Porque a única coisa pior do que viver com medo era viver sem saber quem eu realmente era. E naquele momento eu estava pronta para descobrir. Samuel me olhava, esperando minha resposta. Meu coração batia forte, minhas mãos suavam. Por onde a gente começa? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele respirou fundo. Eu sei onde encontrar alguém que pode te contar tudo. Meu peito apertou. Tudo? Será que eu queria mesmo saber? Mas eu já tinha chegado longe demais para voltar atrás. Caminhamos por ruas de terra, o sol queimando minha pele. Meu peito parecia pequeno demais para o ar que eu tentava respirar. Onde a gente está indo? Samuel me olhou de canto de olho. Ver alguém que trabalhou para sua mãe biológica por muito tempo. Meu estômago revirou. Ela ainda está viva? Ele fez que sim. Mas o que você precisa saber não vem dela. Chegamos a uma casinha simples, escondida entre árvores. O vento balançava as cortinas sujas da varanda. Samuel bateu na porta 3 vezes. Um silêncio pesado se instalou. Então, uma voz cansada veio de dentro. Quem é? Samuel respondeu com calma. Dona Matilde, sou eu. Trouxe alguém que precisa conversar com a senhora. O trinco rangeu e a porta abriu devagar. A mulher na porta era pequena, os cabelos brancos presos num coque frouxo. Os olhos fundos me analisaram com cuidado. É você? A voz dela tremeu. Eu engoli em seco. Eu... não sei. Ela abriu a porta e fez sinal para entrarmos. Senta, minha filha. A gente tem muito o que conversar. Meu peito apertou. Alguma coisa me dizia que eu estava prestes a ouvir algo que mudaria minha vida. Dona Matilde se sentou na cadeira de balanço, ajeitou a saia e olhou para mim com uma tristeza nos olhos. Eu conheci sua mãe, Laura. Estava lá quando tudo aconteceu. Meu coração disparou. O que aconteceu? Minha voz mal saiu. Ela suspirou, os dedos magros apertando o braço da cadeira. Você e seu irmão foram separados à força. Mas não foi só isso. Eu travei. Tem mais? Dona Matilde assentiu. A família dela te escondeu. Não queriam que soubessem que a filha rica teve 2 filhos com um homem negro. Minha pele arrepiou. E o meu irmão? O que fizeram com ele? Ela olhou para Samuel, depois para mim. Ele foi dado para outra família, longe daqui, para que vocês nunca se encontrassem. Meu coração parecia que ia explodir. Minha cabeça girava. Tudo fazia sentido agora. As perguntas, os vazios, as coisas que nunca se encaixaram. Quem é ele? Onde ele está? Minha voz tremeu. Dona Matilde hesitou. Eu não sei exatamente onde ele está agora, mas sei o nome da família que ficou com ele. Eles mudaram de cidade há muitos anos. Meus olhos arderam.
Eu tinha que encontrá-lo. Não importava o tempo que levasse. Eu preciso saber. Minha voz saiu mais firme dessa vez. Samuel assentiu. A gente vai encontrar ele, Laura. Meu coração pesava, mas agora eu tinha um caminho, um nome, um destino. Eu ia atrás do meu irmão, custasse o que custasse. Porque depois de tudo, eu não podia mais viver sem essa resposta. E eu sabia que essa busca ainda guardava muitas surpresas. Samuel dirigia com as mãos firmes no volante. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. Meu peito parecia pequeno demais para tudo o que eu sentia. Tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Engoli em seco. Se não fizer agora, nunca mais faço. A verdade me chamava e eu não podia mais fugir dela. O endereço que Dona Matilde nos deu ficava na cidade vizinha. Era uma casa simples, com um jardim cheio de roseiras. Meu coração batia forte, tão forte que parecia que ia sair pela boca. Olhei para Samuel. E se ele não quiser me ver? Ele sorriu fraco. Você nunca vai saber se não tentar. Respirei fundo e bati na porta. Minhas mãos tremiam. Os segundos pareciam uma eternidade. Então, a porta se abriu. Um homem de cabelos grisalhos, olhar cansado, me encarou. Seus olhos eram parecidos demais com os meus. Meu peito apertou. Boa noite. Minha voz falhou. Ele franziu a testa. Boa noite. Posso ajudar? Engoli o choro que ameaçava escapar. Meu nome é Laura. Acho que sou sua irmã. O homem congelou. Por um momento achei que fosse me mandar embora. Então, ele deu um passo para trás, cambaleando como se tivesse levado um soco. Como você disse? Seus olhos estavam marejados. A gente foi separado quando era bebê. Eu só descobri agora. Minhas mãos tremiam. Ele passou as mãos no rosto, respirando fundo. Meu Deus do céu. Ele me olhou de novo, como se tentasse enxergar a si mesmo em mim. Eu passei a vida toda sem saber que tinha uma irmã. A voz dele quebrou. Eu também. As palavras saíram baixinho, quase um sussurro. Então, sem dizer mais nada, ele abriu os braços. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Corri para ele, sentindo seus braços me envolverem. Meu irmão. Meu sangue. Samuel nos olhava da porta, um pequeno sorriso no rosto. Eu não sabia o que dizer, nem o que sentir. Meu irmão se afastou um pouco, enxugando as lágrimas. Meu nome é José. Fiquei repetindo esse nome na minha cabeça. José. Sorri entre as lágrimas. Ele pegou minha mão. Me conta tudo, Laura. Tudo. E eu contei, porque depois de tanto tempo, ele merecia saber. Ficamos ali sentados na varanda, enquanto eu lhe contava cada pedaço da minha vida. Ele ouvia em silêncio, às vezes balançando a cabeça, às vezes apertando minhas mãos. Quando terminei, ele suspirou. Fizeram isso com a gente, mas a gente tá aqui, juntos. Meu peito se aqueceu. Pela primeira vez eu me senti inteira. Não importava o que tinham feito com a gente. Naquela noite, voltei para casa sentindo que um ciclo tinha se fechado. Nunca vou esquecer as dores que vivi, mas agora eu tinha algo que nunca imaginei ter. Um irmão. E com isso, uma nova chance de recomeçar. Se a vida me ensinou algo, foi que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E que o amor sempre vence. Eu sei que às vezes a dor parece infinita, mas lembre-se, cada passo dado, cada lágrima derramada faz de nós o que somos hoje. Eu sou Zulmira, a mulher que, apesar de tantas cicatrizes, encontrou a paz no que mais importa, no reencontro, no perdão e principalmente no amor. E se eu posso, você também pode. Então, se você chegou até aqui, quero te agradecer. Quero que saiba que, assim como eu, todos nós temos uma história. E todas as histórias valem a pena ser contadas. Se você se emocionou com a minha, compartilhe com outros. E, por favor, se inscreva para ouvir mais histórias que podem te inspirar a escrever o seu próprio caminho, porque a vida é uma história e você é a autora dela. Agora,
Que tal deixar um like se você acredita no poder da verdade e do amor? E se essa história te tocou, compartilhe com quem você ama. Que a gente nunca se esqueça de que, no fim, somos todos seres humanos em busca de redenção e de reconexão. Obrigada por me ouvir. Até o próximo vídeo e lembre-se, a sua história é única e preciosa.